Isaías, capítulo 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir e ajuntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías, capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de fazer algum mal, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são como cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho, e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Isaías, capítulo 57. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo, contra quem escancarais a boca, e deitais para fora a língua. Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas
Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação, e lhes ofereceste ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e levantado põe a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifício. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, pois te descobristes a outro que não a mim. E subiste, alargaste a tua cama, e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama, onde quer que a viste. Foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até ao inferno. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achaste novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que não te aproveitarão. Quando clamares, livre-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplanai, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfalece, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e o feri, escondi-me, e indignei-me. Contudo, rebelde, segui o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.